um cara especializado em mandar a galera de arrasta pra cima, retorna da aposentadoria para rastrear a máfia que roubou seu carro e despachou seu cachorro. Cego pela vingança, o temido matador vai atrás de seus inimigos com todo o seu poder de destruição. E aí, tecnólogo, tudo ok? John Wick. Keanu Reeves é um ator muito ninja e deu vida a um dos personagens mais carismáticos dos filmes de ação. E não tô falando do Neo de Matrix, mas sim do Baba Yaga, o bicho-papão, conhecido como John Wick. E o primeiro filme do personagem, de 2014, é simplesmente antológico. E hoje vamos mergulhar de cabeça nessa história incrível, cheia de ação, conflito e vingança, por um dogzinho inocente que foi despachado por babacas. Partiu, um carro bate de frente com um muro. De dentro dele, sai um cara todo ensanguentado e ferido. Ele rasteja para longe e faz pressão em uma ferida no abdômen. Depois, tira o celular do bolso e assiste a um vídeo de uma mulher na praia. E logo em seguida, desmaia. Alguns dias antes, em um dia nublado, John acorda e começa a lembrar de seus tempos com a Helen. Várias memórias aparecem em sequência, e assim a gente fica sabendo o que aconteceu com eles. Primeiro, ele lembra de um jantar em um restaurante. Depois, ele se beijando numa ponte e Helen desmaiando nos braços dele. A lembrança seguinte é de John no hospital, beijando a testa da esposa, que tá desacordada. No presente, John tá sentado na garagem, desolado, segurando o colar da Helen e prestes a ir pro funeral dela. No cemitério, ele fica ao lado do túmulo mesmo debaixo de chuva, e mesmo depois que todo mundo já foi embora. Enquanto isso, um homem observa toda essa cena de longe. Quando sai do cemitério, John encontra um velho amigo chamado Marcos, que oferece suas condolências. Marcos pergunta como John tá e expressa sua preocupação com o amigo. Então esse cara se despede e vai embora. Depois do funeral, John volta para casa e recebe alguns amigos e familiares. Quantos todos vão embora, ele começa a arrumar as coisas. Ele ouve a campainha tocar e quando abre a porta, encontra uma entregadora com uma caixa de transporte de cachorro. Dentro tem um filhote de Beagle. Ele entra com a cachorrinha e vê o bilhete que estava junto. Nele, Helen dizia que já tinha aceitado a doença e o que aconteceria com ela. Ela também dizia que queria que John encontrasse felicidade e amor novamente, começando com a cachorrinha. Lendo isso, John começa a chorar. Ao tirar a cachorrinha da caixa, ele percebe que a coleira está enfeitada com flores e deduz que a esposa Helen nomeou a cadela de Daisy. Naquela noite, ele prepara uma cama improvisada para Daisy, mas ela não quer sair da cama. Então, ele gentilmente pega ela e coloca no chão. Na manhã seguinte, John é acordado por Daisy subindo na cama e pulando nele, toda animada. Ela segue o cara pela casa inteira até a cozinha, onde ele coloca cereal para os dois e fala para Daisy que vão precisar sair para comprar a comida certa para ela. Depois de comer, os dois passam o dia fora, passeando no Ford Mustang Mach-1 Vintage de 1969 de John. Durante uma parada para abastecer, John é abordado por Yosef Tarasov, filho do super mafioso Viggo Tarasov e outros dois caras. Yosef elogia o Mustang e qual é o preço, mas John responde que o carro não tá à venda. Como não conseguiu o que queria, Yosef insulta em russo, dizendo que tudo tem um preço, achando que John não entenderia. Só que John responde o mesmo idioma, irritando Yosef, que precisa ser contido por um de seus amigos. Mais tarde, John vai numa obra abandonada e começa a dirigir muito rápido e a fazer umas manobras arriscadas para liberar a frustração. Ele roda por um bom tempo, evitando por pouco bater em alguns caminhões antes de finalmente parar. Quando anoitece, ele e a cachorrinha já estão em casa. John se prepara para ir para a cama, mas Daisy faz uma carinha de quem precisa sair para fazer xixi. Então, ele se levanta para sair com ela.
Quando os dois chegam no térreo, duas pessoas estão paradas no meio da sala dele, mas não dá para identificar quem era porque eles estão de máscara e tá escuro. Segundos depois, enquanto John está caído no chão, os homens atacam Daisy e um deles manda ela de Americanas. Depois de pegar as chaves do Mustang, o cara que bateu em John tira a máscara, revelando que era o Yosef. Ele xinga John e o deixa desacordado. Ao acordar, John encontra Daisy sem vida e deita do lado dela, arrasado. Ele prepara um enterro para ela no quintal e volta para casa para limpar o sangue do chão, enquanto memórias de Helen e do ataque brutal da noite anterior continuam a aparecendo. Do outro lugar da cidade, Yosef chega com o Mustang de John na loja de Aurélio, dizendo que precisa de documentos novos para o veículo e também outra placa. Só que Aurélio reconhece o carro assim que bate os olhos nele e exige saber como Yosef conseguiu ele. Yosef se vangloria de ter roubado o carro e matado o cachorro do dono. Ouvindo isso, Aurélio ordena que ele saia imediatamente da loja. Ele diz que não trabalha para o Yosef, só para o pai dele, e dá um soco no cara. Um dos capangas aponta uma arma para a cabeça de Aurélio, que não apresse muito preocupado com a ameaça. Antes que a treta piore, outro capanga impede o primeiro de atirar. Aurélio se vira para sair dali. Mais tarde, John vai na loja perguntar sobre o carro. Aurélio responde que quem levou o carro para lá foi Yosef, que é filho de Vigo. Depois que John vai embora, Vigo liga para Aurélio para saber por que o filho levou uma coça. Aurélio diz que bateu no moleque porque ele roubou o Mustang de John Wick e ainda matou o cachorro do cara. Essa resposta deixa Vigo preocupado. Ele diz a seus capangas que quer ver Yosef. Nesse meio tempo, John volta para casa e quebra o chão do porão com uma marreta. Embaixo do piso, ele escondia um arsenal de trabucos e várias moedas de ouro. Pronto para dar uma lição no filho, Vigo vai falar com Yosef. Ele começa elogiando o terno do moleque, dizendo que é estiloso, mas quando chega mais perto, dá 2 socos no estômago de Yosef e diz que ele errou rude. Tecnólogo, não seja que nem o Yosef que vacilou feio provocando o John. É só você deixar seu like aqui nesse vídeo que tá tudo certo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também. Voltando para essa treta, notando que o papo vai ser pesado, o capanga até pede para sair da sala, mas Vigo insiste para ele ficar. Vigo fala para Yosef que John Wick costumava trabalhar com ele até conhecer Helen e se aposentar. Para ter uma ideia do perigo que o cara era, ele era conhecido como Baba Yaga, ou bicho-papão em russo. Na verdade, Vigo fala que John era o cara que eles chamavam quando precisavam matar o bicho-papão. Vigo continua, contando da vez que ele viu John Wick fazer 3 caras descobrir se no céu tem pão num bar usando apenas um lápis. Quando John decidiu se aposentar, Vigo deu para ele uma tarefa impossível que envolvia executar vários assassinatos de pessoas importantes em um curto período de tempo. Para surpresa de todos, John conseguiu realizar a missão, e aquilo foi fundamental para estabelecer o Império Teresov. Yosef tenta dar uma de machão e diz que pode lidar com a situação de boas, mas Vigo avisa que John vai atrás dele e ele não vai ter como escapar. Depois que o moleque vaza da mansão, Vigo liga para John, tentando acalmar a situação pro lado do filho, mas John desliga na cara dele, ou seja, os Teresov tão muito ferrados. Para se livrar do problema, Vigo manda 12 homens para casa do John naquela mesma noite. Só que John não era conhecido como bicho-papão por nada, né? Ele já estava ligado que teria alguma coisa desse tipo, então estava preparado para dar as boas-vindas para essa galera. Rapidamente, John neutraliza cada um dos oponentes sem nenhuma dificuldade, despachando todo mundo em questão de minutos. Segundo depois, um policial bate na porta da frente. John reconhece o policial pelo nome e pergunta se a queixa foi uma reclamação de barulho. O policial confirma e, vendo um corpo
Dentro da casa, pergunta se John voltou pro jogo. Wick responde que tá só arrumando umas coisas e o policial simplesmente aceita e vai embora. Para se livrar dos corpos, John liga para uma equipe de limpeza. Enquanto isso, Viggo, que ainda está tentando limpar a barra do filho e dele mesmo, vai falar com Marcus e oferece $2 milhões. Pro Marcus manda o John para a terra do pé junto. Marcus aceita a oferta com prazer. Trabalho. Já o John decide ir para o Hotel Continental de Nova York, que atende exclusivamente o submundo criminoso e proíbe qualquer ataque que resulte em arrasta para cima na propriedade. Lá, John vê alguns conhecidos da época dele como Baba Yaga. Ele reserva um quarto com a moeda que os assassinos usam. John também encontra o dono do Continental, Winston. Quando John pergunta sobre o paradeiro de Yosef, Winston informa que Yosef pode ser encontrado em uma boate chamada Red Circle. Então John imediatamente vai para lá. Na boate, John despacha um dos capangas de Yosef. Quando percebe que o bicho-papão chegou, Yosef foge para se salvar sua vida. Como está ocupado eliminando todos os homens que estavam metendo bala nele, John não consegue alcançar Yosef, que foge usando só uma toalha mesmo. O moleque ainda liga para um dos capangas, chamado Victor, mas quem atende é o próprio bicho-papão machucado. John retorna para o Hotel Continental e pede por um médico em seu quarto. O doutor tá lá costurando o ferimento na barriga de John e diz que se o cara se esforçar demais, vai acabar estourando os pontos. Nessa mesma noite, Marcus aparece no telhado de um prédio do outro lado da rua e prepara seu rifle de sniper. Pela mira da arma, ele vê John dormindo e também alguém entrando no quarto. Marcus atira no travesseiro para alertar John, que acorda e vê Perkins segurando um trabuco. Ela começa a meter chumbo nele, mas John dá umas cambalhotas e sai ileso. Depois de levar uns golpes, Perkins fala que se ela quebrar a regra do hotel e despachar John ali mesmo, Viggo vai dar $4 milhões para ela. Os dois lutam mais um pouco e John consegue dar um mata-leão em Perkins. Ele diz que vai deixar ela viver se tiver informações úteis. Perkins revela que Viggo guarda a maior parte de suas riquezas no porão de uma igreja. John chega no esconderijo secreto de Viggo, já mandando um monte de cara de arrasta para cima. Aí, obriga o padre a mostrar o cofre, onde Viggo guarda dinheiro e uns documentos dos negócios dele. John diz para as mulheres que estão no cofre vazarem dali e toca fogo em tudo, fazendo com que Viggo perca toda a grana. Viggo fica sabendo do incêndio poucos segundos antes de levar uma chuva de balas do John, que ainda estava por lá. Wick elimina a maioria dos homens de Viggo, mas é atropelado por uma SUV e desmaia logo em seguida. Aproveitando essa chance única, Viggo amarra John e questiona por que ele tá tão irritadinho só por causa de um carro e um cachorro. John revela que Yosef, que a cadela, foi um presente de sua falecida esposa. Aí ele dá duas opções para o mafioso. Viggo pode entregar Yosef ou morrer com ele. Felizmente, Marcus está no telhado de outro prédio e mete chumbo em um dos capangas, dando a John a oportunidade de despachar o outro. Depois de mandar o cara ir ver se no céu tem pão, John corre para a rua e começa a meter bala no carro de Viggo, despachando o motorista e fazendo o carro parar. Ele aponta a arma para o Viggo, que se acovarda e diz onde o filho está escondido em troca de salvar a própria pele. Esse é o pai do ano, hein? Como prometido, John deixa ele em paz. No esconderijo no Brooklyn, Yosef tá de boas. Ele tá tranquilo porque a área toda tá cercada por vários atiradores para proteger ele. Mas, claro que o John consegue despachar todo mundo ali e ainda destruir todos os veículos. Ele alcança Yosef, que estava tentando fugir, e põe um balaço no abdômen do moleque e depois na cabeça dele sem pensar duas vezes. Depois que a vingança foi finalizada, John agradece a Marcus pela ajuda. Porém, nenhum dos dois sabe que Perkins estava vendo tudo, e foi
contar para Viggo que eles estavam se comunicando. Viggo ordena que seus capangas armem uma emboscada pro Marcus dentro da casa dele. O cara apanha muito e depois vira estampa de camiseta pelas mãos do Perkins. Antes de sair da casa de Marcus, Viggo liga para Jon e fala o que aconteceu. Depois ele sai para pegar um helicóptero para vazar da cidade e escapar do Baba Yaga. O plano é que Jon vá até a casa de Marcus, onde vai ser emboscado por Perkins. Só que as coisas não acontecem bem assim, porque ela é convocada para uma reunião com Winston, o dono do Hotel Continental. Winston informa que ela violou as regras do Continental e por isso está cancelando a filiação dela, e a vida dela também. 4 homens que estavam com ele despacham a Perkins na hora. Jon parte em outra missão de vingança, dessa vez para mandar Viggo e tudo o que ele representa de Americanas. Ele vê Viggo e alguns homens a caminho do helicóptero e tenta bater neles com um carro. O mafioso ordena a Avi que elimine Jon, mas Jon bate no carro deles de novo. Viggo tenta fazer Jon sair da pista e cair num penhasco. Os russos então começam a sair do SUV e mandam chumbo para cima do Jon, mas ele usa o carro como escudo e em seguida elimina todos os inimigos. Em um momento, tanto Viggo quanto Jon estão sem carros e sem armas, lutando na base do soco mesmo e debaixo de chuva. É uma luta equilibrada até a hora que Viggo puxa uma lâmina e mete no bucho do Jon. Porém, ele usa isso ao seu favor e quebra o braço de Viggo. Depois de tirar a lâmina da barriga, Jon usa ela para perfurar o pescoço de Viggo. O russo fica vivo por mais alguns segundos, sem acreditar que Jon fez tudo aquilo por um cachorro. Jon se afasta, deixando Viggo ir para a terra do pé junto sozinho. Aí a cena corta de volta para o início, com Jon ainda sangrando, mas ainda assistindo o vídeo de Helen na praia. Ao ver a esposa no vídeo, ele fica determinado a continuar. Então vai até um pet shop onde trata da facada que levou e adota um pitbull preto antes de voltar para casa. Bem, é isso que acontece em John Wick, lançado em 2014. É um filme cheio de sequências de lutas e muitos tiros. Então é a escolha ideal para quem curte ação e ver o Keanu Reeves atuando. Por falar nele, o cara fez 90% das próprias acrobacias no filme. Inclusive Keanu Reeves aprendeu a sequência da briga na boate no dia em que a cena foi filmada, enquanto estava com 40 graus de febre. Já pensou? Os diretores disseram que quando filmaram essa sequência, Keanu estava com uma gripe bem forte, mas ninguém conseguia fazer o cara ficar quieto e descansar. E é claro que essa treta escala nos outros episódios do filme. Então, se quiser que eu traga toda a saga do Baba Yaga, comenta aqui embaixo, parte 2, Fechou. Tecnólogo. Esse foi o recap de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não fez isso ainda, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Valeu!